Boa noite. Pessoal, vou compartilhar a tela aqui para a gente iniciar a nossa aula. Vocês estão vendo aqui o arquivo em PDF? Eu estou. Pronto. Pessoal, a nossa aula de hoje será a sessão 2.3. Nós iremos estudar aqui o comportamento dos materiais. Antes de começar a aula, eu vou voltar na aula anterior e lembrar a vocês um gráfico que a gente estudou, que foi o gráfico tensão-deformação. Então, aqui, esse é um gráfico que a gente viu na aula passada, um gráfico tensão-deformação. Esse é um gráfico de um material dúctil, um material que deforma bastante antes de romper. Então, pessoal, o que é que acontece? Nesse primeiro trecho aqui, que eu estou com a setinha aqui do mouse, esse primeiro trecho, vocês percebem que ele é uma reta, né? Então, esse trecho inicial, até a tensão de escoamento, partindo do zero até a tensão de escoamento, ele é uma reta. E se é uma reta, a gente consegue estudar ela como uma função do primeiro grau, não é? Então, aqui a gente tem uma reta, na qual a gente tem aqui no eixo vertical a tensão e no eixo horizontal a deformação. Então, o que é que acontece? Se a gente tem uma reta, então a gente consegue fazer uma função do primeiro grau para que a gente consiga achar cada ponto desse aqui, da reta, até a tensão de escoamento. Não é? Então, partindo disso, a gente vai iniciar a aula de hoje estudando qual reta é essa. Deixa eu aceitar aqui mais. Então, pessoal, a gente vai estudar aqui uma lei bastante famosa e importante, que é a lei de Hooke e o módulo de elasticidade. Então, o que é basicamente a lei de Hooke? Ela é a fórmula daquela reta, daquela função do primeiro grau do diagrama tensão-deformação. Então, vamos só acompanhar aqui. Conhecendo o diagrama tensão-deformação, sabemos que as estruturas são submetidas a esforços. A partir desses esforços, podemos obter as tensões com as deformações correspondentes e plotar tais valores no diagrama. No início da curva do diagrama, identificamos que há uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação. Portanto, a relação entre as duas variáveis é linear, ou seja, é representada por uma reta. Então, pessoal, essa reta ela é representada por essa fórmula aqui, que é tensão é igual a o módulo de elasticidade, que é essa letra nova aqui que a gente não tinha visto, vezes a deformação específica. Então, anotem aí, pessoal. Então, a tensão ela é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação específica. Essa expressão é a famosa lei de Hooke. E esse coeficiente, ele é conhecido como ou módulo de elasticidade ou módulo de Young. Então, pessoal, deixa eu destacar aqui
No início da curva no diagrama, identificamos que há uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação. Portanto, a relação entre as duas variáveis é linear, né? Então, a relação entre as duas variáveis é linear e representada por uma reta. Essa é a reta que a gente estuda. Essa é a fórmula da reta. A tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes o epsilon, que é a deformação específica. Esse módulo de elasticidade, pessoal, ele representa a inclinação da reta. Como ele é uma tensão, uma fórmula de função do primeiro grau, esse E aqui vai representar a inclinação da reta na região inicial do diagrama tensão-deformação. A deformação específica é uma grandeza adimensional. Dessa forma, o módulo de elasticidade é expresso pela mesma unidade de tensão. Pessoal, esse módulo de elasticidade aqui, esse E maiúsculo, ele é uma característica de cada material. Cada material vai possuir um módulo de elasticidade. Então, o que acontece? O módulo de elasticidade, pessoal, ele caracteriza a rigidez. E a lei de Hooke somente é válida se o material apresentar um comportamento elástico, que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco o que significa isso. Desta forma, o módulo de elasticidade é uma das propriedades mecânicas mais importantes que estudamos na resistência dos materiais. Então, aqui, pessoal, essa figura ela está representando vários diagramas de tensão-deformação para o ferro e diferentes tipos de aço. Podemos notar que todos os materiais apresentam diferentes tensões de escoamento, tensões últimas e valores finais de deformação. Então, o que é que acontece, pessoal? A gente tem aqui, esses materiais, eles possuem uma característica em comum. Eles possuem o mesmo módulo de elasticidade. Vocês percebem que essa reta inicial de cada material desse, até chegar na sua tensão de escoamento, ela é a mesma reta. Então, ou seja, o ferro puro, ele inicia numa reta. Aqui a gente tem, lembre-se, a gente tem tensão e deformação. E esse é o gráfico tensão-deformação desses quatro materiais. O que é que acontece? No ferro puro, aqui, se a gente analisar só esse gráfico do ferro puro, o que é que nós temos? Nós temos aqui o aumento de tensão, ele cresce de forma linear até que ele chega na tensão de escoamento do ferro puro. O que é que acontece? Quando ele chega na tensão de escoamento do ferro puro, ele começa a deformar até romper nesse ponto. Então, a tensão de escoamento do ferro puro é essa daqui. O aço carbono ele já é diferente. Apesar dele possuir o mesmo módulo de elasticidade, a mesma inclinação da reta, a tensão de escoamento dele já é maior que a do ferro puro. E a tensão de ruptura também é diferente. Então, cada material tem a sua característica. Um aço de baixa liga, de alta resistência, ele já tem uma tensão de escoamento maior. E o de liga de aço temperado e recozido, ele também já tem uma tensão de escoamento bem mais acima. Então, pessoal, isso diz respeito à característica dos materiais. Não é? Então, é de extrema importância a gente saber analisar o gráfico e saber que no início nós teremos uma linha reta, todo material no início nós teremos uma linha reta e depois a sua deformação, a partir de uma tensão de escoamento, como a gente viu na aula passada. Né? Começa a tensão, começa a aplicação de uma tensão, depois da tensão de escoamento do material, ele começa a escoar, ele começa a deformar. Então, ele deforma, você vê que aqui ele está aumentando a deformação, esse eixo aqui do gráfico é deformação, então ele está aumentando a deformação. No caso do ferro puro, praticamente sem nem precisar aumentar a tensão, aumentando muito pouco a tensão, até que ele chega num ponto que é o ponto de ruptura, a tensão de ruptura do material. Pessoal, existem os comportamentos elásticos e plásticos dos materiais. Então, prestem bastante atenção, porque esses termos vão ser bastante utilizados aqui para a gente. O que é que acontece, pessoal?
Aqui nós temos o gráfico tensão, deformação de um material. Nós temos aqui essa linha inicial aqui, que ele representa o gráfico tensão, deformação, aqui diz de um material dúctil, né? O que é que acontece? Até o ponto B, pessoal, até o ponto B, que ele diz aqui, o que é que significa esse? Aqui significa a tensão de escoamento. Por quê? Porque ele deixou de ficar na reta e ele começou a escoar. Então, deixou de ser reta, então significa que chegou numa tensão de escoamento. A partir dessa tensão de escoamento, ele começou a deformar até que houve a ruptura. O que é que acontece, pessoal? Caso nós imprimamos, proporcionarmos uma tensão até o ponto B, o que é que acontece? Se a gente colocar uma tensão no material até o ponto B e soltar, o que é que acontece? O material ele vai voltar à sua origem. Ele não vai ser deformado. Então, o que é que acontece nesse ponto? Então, ele vai ter um comportamento elástico. Se aplicarmos uma tensão até a tensão de escoamento, um valor de tensão até a tensão de escoamento, e retirarmos essa tensão, o material ele volta ao seu tamanho original e essa deformação que ele estava tendo, ela volta, o material ele volta a ter o tamanho original, ele não deforma. Então, esse trecho, até onde eu estou com o mouse aqui, é o trecho elástico. Então, se nós proporcionarmos uma tensão até a tensão de escoamento e a gente retirar essa tensão, por mais que ele já estava deformando, se você ver aqui no ponto B, ele já tinha uma certa deformação, mas o que é que acontece? Quando a gente retira essa tensão, ele volta à tensão inicial. Porém, deixa eu ver aqui se chegou alguém. Parece que... Acho que não, já está indo todo mundo aqui direto. Porém, pessoal, se nós aplicarmos uma tensão acima da tensão de escoamento, veja bem, se a gente aplicar uma tensão que encontra aqui na curva até o ponto C, essa tensão aqui, que vai até o ponto C, e nós retirarmos essa tensão, o que é que acontece? Ele já não voltará mais para a tensão inicial, para o seu tamanho inicial. Ele já voltará em forma aqui de uma reta, perpendicular a essa reta inicial, e o material já encontrará com uma certa deformação. O que é que acontece? Do ponto A para o ponto D, já houve uma certa deformação desse tamanho. Então, ele já não volta para o seu tamanho inicial. Então, aqui já é um comportamento plástico. Então, ou seja, se a tensão aplicada for maior que a tensão de escoamento, essa tensão aqui no ponto B, quando nós retirarmos a tensão do material, o que acontece? Em relação ao gráfico, ele não voltará em cima dessa linha inicial. Ele voltará de forma perpendicular a essa linha inicial, a essa linha da lei de Hooke, esse trecho da lei de Hooke. Então, o que acontece? Ele volta perpendicular até que ele chega no ponto D. Quando ele chega no ponto D, ele está sem nenhuma tensão aplicada, né? É claro, porém ele já está com a deformação. Então, já houve um comportamento plástico agora do material. Então, lembre-se, comportamento elástico é quando ele volta ao seu tamanho inicial, ao seu tamanho original. Já o comportamento plástico, não, ele não consegue mais voltar ao seu tamanho inicial. Quando a gente solta a tensão que estava sendo aplicada, o material já vai ter havido uma certa deformação, né? Então, vamos aqui. Se a intensidade e o tipo de deformação sofridos deixarem de existir quando for retirado o carregamento, disse que o material apresenta um comportamento elástico. Então, veja bem. Se a intensidade e o tipo de deformação sofridos deixarem de existir quando for retirado o carregamento, disse que o material apresenta um comportamento elástico.
O valor limite para que isso ocorra é conhecido como limite de elasticidade. Para os materiais que apresentam um início de escoamento fácil de identificar, ou seja, uma região reta muito bem definida, conforme a figura 2.15, seu limite de elasticidade e seu limite de proporcionalidade. Oi, alguém me chamou? Alguém falou aqui, pessoal? Eu não vi, não. Ninguém É. falou nada, não. Pronto. Então, pessoal, esse parágrafo é interessante. Caso o limite de elasticidade seja ultrapassado, o material sofrerá uma deformação. No entanto, quando for descarregado, não voltará mais para suas dimensões iniciais, ou seja, o material apresentará uma deformação permanente ou plástica. Então, quando for descarregado, não voltará mais para suas dimensões iniciais, ou seja, o material apresentará uma deformação permanente ou plástica. Isso que eu falei, pessoal. Então, o que é qual o limite entre o elástico e o plástico? É a tensão de escoamento. E aonde é que fica a tensão de escoamento? No final dessa reta inicial aqui. Nós temos a reta e a partir da reta começa a fazer uma curva. Então, no final da reta, início da curva, mais ou menos aqui no próximo ao ponto B, mais um pouco abaixo aqui, nós temos uma tensão de escoamento. Como nós vimos na aula passada, nós temos aqui uma tensão de escoamento. O que é que acontece nessa tensão de escoamento? Se nós aplicarmos uma tensão menor que a tensão de escoamento, prestem atenção, se nós aplicarmos uma tensão menor que a tensão de escoamento e retirarmos essa tensão, o material não se deformará. Ele voltará ao seu tamanho inicial, por mais que ele já tivesse começado uma deformação. Veja bem, próximo aqui à tensão de deformação, onde eu estou com o mouse aqui, ele já havia criado uma certa deformação. Se você ver em relação a esse ponto no gráfico, já havia uma deformação. Mas o que acontece? Por ser uma tensão abaixo da tensão de escoamento, quando nós retiramos essa tensão aplicada, ela volta ao seu tamanho de origem. Porque até a tensão de escoamento, ele se comporta de maneira elástica. Ou seja, vai e volta. Então, é um comportamento elástico do material. Porém, quando a tensão aplicada ultrapassa a tensão de escoamento, essa tensão de escoamento que está aqui, quando ela ultrapassa, o livro aqui dá o exemplo no ponto C, ou seja, essa tensão aqui aplicada até o ponto C da reta, como ela já passou da tensão de escoamento, se nós retirarmos agora a tensão, o material não voltará ao seu tamanho inicial. Ele já haverá uma deformação. E que deformação é essa? Você faz uma reta perpendicular a essa reta inicial. Então, essa reta sempre é perpendicular a essa reta inicial. Vindo de forma perpendicular, você vai achar um ponto, que aqui está como ponto D. Esse é o ponto de deformação da peça. Esse ponto aqui é a deformação na peça com uma tensão aplicada desse tamanho aqui. Uma tensão aplicada aqui, onde está o ponto C da reta. E o que é que acontece? Por esse material ter uma certa deformação já, ele já se comporta como de uma maneira plástica e não elástica. Então aqui já foi um comportamento plástico do material. Pessoal, alguém está tendo alguma dúvida a respeito aqui dessa diferença entre elástico e plástico? Pode falar para mim, por gentileza.
Pessoal, existem aqui o que chamamos de cargas repetidas e fadigas. Então, o que é que acontece? Se nós aplicarmos cargas repetidamente numa certa estrutura, ocorrerá um fenômeno chamado fadiga. Então, o que acontece? Por mais que a gente aplique uma tensão pequena numa estrutura, mas a gente aplique com uma frequência muito alta, várias vezes, de tanto a gente aplicar essa tensão, por mais que seja uma tensão baixa, ocorrerá um processo chamado de fadiga e poderá ocorrer uma ruptura por fadiga. Então vamos lá. Vimos que o material sofre um carregamento sem ultrapassar os limites de elasticidade, estará sempre retornando às dimensões iniciais quando descarregado. Então, ó, o material que sofre um carregamento sem ultrapassar os limites de elasticidade, que é a tensão de escoamento, estará sempre retornando às dimensões iniciais quando descarregado. Ou seja, aqui é o comportamento elástico do material. Essa condição é válida para materiais elásticos, como eu falei. Porém, há um limite de carregamento que o material pode suportar repetidas vezes em um determinado tempo. Então, há um limite de carregamento que o material pode suportar repetidas vezes em um determinado tempo. Todo material tem um limite. Todo material há um limite de carregamento. E esse limite de carregamento pode variar para cada material, mas devemos saber que não existirá um material com capacidade de carga infinita. Ou seja, por mais que aplicamos uma carga bem pequena, mas aplicamos de maneira repetitiva, sem parar, uma hora vai desgastar o material que ele irá romper. Os materiais possuem uma vida útil, assim, é preciso conhecê-la para não extrapolar, fazendo com que cada material sofra uma ruptura, mesmo atendendo às condições iniciais do projeto. Esse fenômeno é conhecido por fadiga. Como eu falei, quando o material ele está sujeito a um carregamento repetidas vezes, ele irá sofrer um fenômeno chamado fadiga e poderá ocorrer a ruptura por fadiga, que é uma ruptura frágil, sem aviso, do nada, até mesmo para aqueles materiais dúcteis, que são os materiais que a gente consegue ter uma deformação muito grande antes de deformar. Aqui está um gráfico, pessoal, que diz a respeito da fadiga. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui, nesse gráfico, um gráfico tensão na vertical e na horizontal. Nós não temos aqui deformação, nós temos aqui número de ciclos de carregamento. Então, se nós temos aqui 10 ao cubo, nós temos 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante. O que é que diz esse gráfico aqui? Vamos analisar o gráfico do alumínio. No gráfico do alumínio... Oi? Esse 10.000 aí representa o que? A área? Não. Esse 10.000 representa o número de vezes que vai ser aplicado o carregamento. Então, por exemplo, nós temos aqui uma tensão de 280. Se a gente aplicar, aqui está 10 a quarta. Se a gente aplicar 10.000 vezes essa tensão no material, ele irá romper. Esse gráfico aqui, ele diz qual a tensão consegue romper. Então, o que é que acontece? Aqui é o número de ciclos de um carregamento. Deixa eu dar um exemplo melhor do que é isso repetidas vezes. Aqui diz, por exemplo, uma ponte rolante pode ser carregada repetidas vezes por 25 anos. E um virabrequim do motor de um carro pode ser carregado até o veículo rodar 300.000 km.
Eu não estou conseguindo te ouvir, professor. Eu não estou ouvindo o professor Weber. Eu também não estou escutando, não. Eu também não estou ouvindo. E agora, pessoal, dá para ouvir? Melhorou. Agora dá. Pronto. Então, pessoal, o que é que eu estou dizendo aqui em relação à fadiga? Quando a gente aplica uma tensão e retira, nós aplicamos uma vez. Então, se nós aplicarmos repetidas vezes essa tensão, mas repetidas mesmo, não é só uma ou duas ou três, não. Aqui a gente está estudando na casa de 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Então, assim, são várias vezes mesmo. O que é que acontece? Quem estuda mesmo a engenharia mecânica vai reparar e vai deparar com várias situações como essa, em que as máquinas, engrenagens sempre tem que estar fazendo o mesmo movimento, que é muito desgastante. Então, o que é que acontece? Quando há uma aplicação de tensão repetidas vezes, mas como eu estou falando, repetidas mesmo, o material ele pode sofrer de um fenômeno chamado fadiga. E esse fenômeno de fadiga faz com que o material se rompa. Agora, o que é que acontece? Vamos analisar esse gráfico aqui. A gente tem vamos analisar essa linha aqui do alumínio. O que é que diz essa linha do alumínio? Vamos pegar mais ou menos esse ponto aqui, próximo esse ponto aqui, limite do alumínio. Esse ponto limite ele está praticamente a uma tensão de 300 MPa, não é? A gente tem aqui 280, aqui é 350, então provavelmente aqui é 300. O que diz aqui? 300 MPa aqui nesse eixo e nesse outro aqui a gente tem 10 a quarta, 10.000 vezes. Então, se nós pegarmos um material de alumínio e aplicarmos uma tensão de 300 MPa 10.000 vezes, o material vai se romper. Então, essa linha, ela diz respeito à linha de ruptura do material. Então, ou seja, se a gente pegar uma tensão de 300 MPa e aplicar 10.000 vezes, 10 a quarta vez, o material vai se romper. Logicamente, vamos pegar aqui o outro extremo aqui do gráfico. Ele está praticamente 100, 110 aqui, 110 MPa. Então, se nós aplicarmos uma tensão de 110 MPa, agora no caso, olha para o gráfico aqui, 10 a nona. Então, num número de ciclos muito maior. Então, 10 a nona, ele também irá se romper. Então, é lógico, né? Vocês interpretarem aqui o gráfico, é lógico que a curva tem que ser assim, porque à medida que a gente diminui a tensão que vai ser aplicada, a gente tem que ter um ciclo muito maior para poder romper o material. E o contrário também vale. À medida que a gente aumenta a tensão, vai necessitar de um ciclo menor para que se rompa o material. Então, cada material tem o seu gráfico de ruptura em relação à fadiga. Entenderam? Então, isso aqui é mais uma parte teórica mesmo para vocês entenderem como que funciona o processo de ruptura através da fadiga. Vocês entenderam? Então, aqui nós temos no eixo Y aqui a tensão, nós temos aqui no eixo X o número de ciclos de carregamento. Tá bem, pessoal? Agora vamos estudar aqui a deformação em si, mesmo de barras. Então, o que é que acontece? Que nós temos aqui uma barra com carregamento axial, que é um carregamento aqui de tração. Se a tensão atuante não exceder o limite de elasticidade do material, podemos aplicar a lei de Hooke. Ou seja, lembrem-se sempre daquele gráfico lá de deformação, como ele
Se a deformação não sair do gráfico, da função do primeiro grau, daquela parte elástica, a parte elástica, então a gente pode aplicar a lei de Hooke. Então é isso que vamos fazer aqui. Então o que é que acontece, pessoal? Nós temos aqui a barra. Temos aqui embaixo, na verdade, a barra inicial. E quando nós aplicamos uma força P, a barra ela aumenta de tamanho. Há uma deformação aqui chamada de delta. Então, temos a barra inicial, comprimento L. Após aplicarmos uma força P, nós temos aqui uma deformação. Então, o que é que acontece? Partindo daquela primeira expressão que nós vimos que tensão era igual a o módulo de elasticidade vezes a deformação específica, o que é que nós temos aqui? Eu vou pedir, pessoal, para que vocês peguem um papel e uma caneta para vocês acompanharem a sequência. Então, veja bem, essa é a lei de Hooke que nós vimos aqui no início da aula. Tá vendo? Essa é a lei de Hooke. Tensão é igual módulo de elasticidade vezes deformação específica. Então, eu peço para que vocês anotem aí e acompanhem o meu raciocínio. Por gentileza. Me deem só um ok aí, pessoal, para a gente seguir aqui. Modo de elasticidade vezes o quê? Ó, tensão é igual a módulo de elasticidade vezes a deformação específica. Certo. Anotem essa fórmula e vocês vão acompanhar o raciocínio junto comigo. Vocês vão ver que é bastante simples. Nós, na aula passada, nós estudamos quem é a deformação específica. Não sei se vocês têm aí anotado. Mas eu vou pegar aqui para vocês entenderem exatamente o que é que está ocorrendo aqui. A deformação específica, no caso, é a derivada do L. Olha, ok, pessoal, anotem aí. O que é deformação específica? É a deformação mesmo da peça, o quanto é que a peça vai aumentar, dividido pelo comprimento inicial dela. Então, é simplesmente isso. Essa fórmula aqui diz que a deformação específica, anote aí, esse epsilonzinho aqui, ela vai ser igual à deformação mesmo da peça dividido pelo L. Olha aqui a imagem aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente tinha uma peça, nós imprimimos uma força P e ocorreu uma deformação. Essa deformação mesmo, esse delta, é realmente a deformação, o quanto que ela vai aumentar. Esse L é o comprimento inicial. E o epsilon é a deformação específica. Entenderam? Então anotem aí também essa fórmula aqui. Deformação específica é igual a deformação dividido pelo comprimento. Tá bom? Então agora vamos chegar no que a gente mais vai interessar aqui agora, que é essa fórmula. Ó, não pedi para vocês anotarem a fórmula inicial. Tensão não era igual a deformação específica vezes o módulo de elasticidade. O que é que está fazendo aqui? Ele simplesmente isolou deformação específica. Quando a gente isola a deformação específica, fica deformação específica é igual a tensão dividido pelo módulo de elasticidade. Né? Até então, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal, aqui? Tá tranquilo. Pronto. Só que o que é tensão? Tensão não é força sobre área? Então, tensão é força sobre área. Logo, aqui a gente tira a tensão e põe aqui força sobre área.
Então, a deformação específica ela vai ser igual a força dividido pela área vezes o módulo de elasticidade. A outra fórmula que eu tinha pedido para vocês anotarem aí, diz que a deformação específica é a deformação dividido pelo comprimento, não é? Só que se a gente isolar a deformação mesmo na fórmula, fica deformação é igual a tensão, deformação específica vezes o comprimento. Entenderam? O que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos juntar a fórmula com essa. Só que quem vai ser então a deformação? Vai ser a deformação específica, que foi isso que a gente encontrou nessa fórmula de cima, vezes o L, que é o comprimento. Então, na verdade, essa é a junção dessa fórmula com essa outra. Nós temos essa fórmula aqui, que é a fórmula principal que nós iremos utilizar. Essa é a fórmula da deformação, que a gente vai descobrir quanto é que a peça vai deformar. Então, quem é deformação? Ela é a força vezes o comprimento dividido pela área vezes o módulo de elasticidade. Então, vocês entenderam como foi que a gente conseguiu? Foi de uma maneira simples e apenas utilizando as equações, a lei de Hooke e a da deformação específica. Então, pessoal, essa é a fórmula que vocês vão utilizar para calcular a deformação nas peças. Então, anotem aí. Deformação é igual a força vezes o comprimento dividido pela área vezes o módulo de elasticidade. Então, tudo tem lógica. Se eu aumentar a força, eu vou aumentar a deformação. Eles estão diretamente proporcionais. Se eu aumentar o comprimento, também aumenta a deformação. Se eu aumentar a área, aí eu já diminuo a deformação. E se a gente aumenta o módulo de elasticidade, que diz respeito à rigidez, quanto mais rígido, menor a deformação, né? Então, eles estão inversamente proporcionais. Então, pessoal, anotem aqui essa fórmula da deformação. Porém, se nós tivermos várias forças aplicadas na mesma peça, como que nós iremos calcular a deformação? Somando essa fórmula diversas vezes, que é o que nós vamos fazer através de um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, se a gente tiver mais de uma força sendo aplicada, a gente tem que somar essa fórmula diversas vezes. Então vamos logo para a prática para vocês conseguirem visualizar. Pessoal, prestem bastante atenção e tenham uma visão técnica, bastante técnica aqui do que está acontecendo. Veja bem, nesse exemplo, determinaremos a deformação na barra para o carregamento, apresentado na figura. Sabendo que o segmento AC tem módulo de elasticidade igual a 250 GPa e o segmento CD tem módulo de elasticidade igual a 200 GPa. O que é que pede a questão? Então vamos ser bem diretos. O que é que pede a questão? Ele quer saber a deformação na barra para o carregamento apresentado. Então ele quer saber aqui qual é a deformação. Deformação, nós já temos a fórmula aqui, né? Nós temos a fórmula que a deformação vai ser essa fórmula que nós encontramos aqui. Deformação é igual a força vezes o comprimento dividido pela área vezes o módulo de elasticidade. Mas o que foi que eu falei nesse instante? Se nós tivermos mais de uma força, nós temos que somar essa fórmula várias vezes até achar a deformação final. E nesse exemplo aqui, pessoal, alguém me responde, por favor, quantas forças nós temos aqui atuantes nessa peça?
3 forças. Isso. Nós temos 3 forças, né? Uma no ponto B, outra no ponto C e outra no ponto D. Porém, pessoal, nós temos forças externas. Então, como é que a gente... Vocês só estão acompanhando a minha tela aqui, né? Eu não vou abaixar aqui. Então, vamos analisar. Como é que a gente consegue, a partir dessa força externa, calcular a força interna que está sendo atuada na barra? Repete a pergunta, por favor, aí, professor. Veja bem, pessoal. Nós temos aqui 3 forças externas, né? Atuando aqui na barra. Uma força no ponto D, de 350 kN. Outra força no ponto C, de 200 kN. E uma força no ponto D, de 150 kN. Porém, para a gente estudar a deformação na barra, a gente tem que estudar as forças internas que estão sendo ocasionadas nela, e não essas forças externas. Qual a maneira que a gente consegue fazer para a gente descobrir qual a força interna que está sendo causada em cada trecho aqui da barra? Nós vimos isso na primeira unidade. Tem que usar o princípio de estática, é isso aí? Nós vamos... Não. A gente faz, pessoal, o método das seções. A gente vai dividir em 3 seções para descobrir o que é que está acontecendo internamente na barra. Então, vamos analisar. Prestem atenção nessa figura aqui. Nós temos esse trecho aqui que a barra ela é mais grossa, não é? No trecho ABC, ela é mais grossa. Aqui a questão, ela diz a área, né? Ela diz a área aqui de 580 milímetros quadrados. Ela diz também a área desse trecho aqui, né? Desse trecho menor, de 200 milímetros quadrados. Nós temos aqui comprimento, né? Aqui a gente tem as medidas. Então, aqui a gente tem o comprimento desse trecho todo. Nós temos o comprimento desse outro trecho aqui. Nós temos também módulo de elasticidade. A questão deu. Então, no segmento AC... Oi? Aí tem uma força em sentidos contrários, né? No caso aí, essa 200, né? Isso, muito bem. Foi muito bom você perceber isso aí. Foi muito bom você perceber isso aí. Então, o que é que você acha que vai acontecer? Porque, assim, a barra ela está fixa aqui, então ela não tem como deformar para cá, né? Ela só tem como deformar para esse outro sentido. O que é que você acha que vai acontecer, no caso, com essa força aqui que está no sentido contrário? Essa força que está no sentido contrário, ela está tentando encurtar o material, ao invés de deformar, de aumentar o tamanho do material. Mas vamos lá. Vamos seguir a questão aqui adiante. Vamos lembrar sempre, o que é que ele está querendo aqui? Quer saber a deformação na barra. Depois que a gente aplica esses carregamentos. Nós temos 3 carregamentos. Voltando aqui, para a gente saber a deformação. Aqui a fórmula da deformação. Força vezes comprimento, dividido por área, vezes módulo de elasticidade. Porém, se a gente vai descobrir uma deformação onde tem várias forças, que é essa questão, então a gente tem que somar essa fórmula várias vezes, uma para cada força, né? O que é que acontece aqui? Primeiramente, precisamos identificar as forças internas ao longo da barra. Assim, aplicaremos o método de seções e desenharemos os diagramas de corpo livre de cada segmento, a fim de obter as forças internas.
Pessoal, o que é que acontece? Nós dividimos aqui em 3 seções. Em 3 seções. O que é que o método das seções diz? Vocês lembram? A gente faz uma seção, olha para um lado e esse lado tem que estar em equilíbrio. Porque a barra não está em movimento, ele tem que estar em equilíbrio. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui uma seção 1, outra 2 e outra 3. Quando a gente faz uma seção aqui nesse ponto 3, a gente corta essa barra e olha para a direita, a gente vai ter essa peçazinha aqui. Então, o que é que acontece? Quando a gente fica com essa peça, qual é a única força que está sendo aplicada? É esse 150 newtons, não é? Esse 150 newtons. Porém, como tem que estar em equilíbrio, essa outra força, que no caso vai ser a força interna nela nesse trecho, também vai ter que ser igual a 150 newtons, para poder equilibrar. Então, essa força interna nesse trecho, ela vai ser igual a 150 newtons, porque pelo método das seções, quando a gente corta ela aqui, nós temos esse pedacinho. E quando a gente tem uma força de 150 newtons aqui para a direita, a gente tem que ter a mesma força para equilibrar para a esquerda, não é? Então aqui a gente tem que o P3, veja aqui, ó, P3 é igual a 150 newtons. Entenderam? Se a gente faz uma seção no ponto 2 e olha para a direita, a gente vai ter essa imagem aqui. Então, a gente pegou o ponto 2, cortou a peça e olhou para a direita dele. Cortou a peça e pegamos essa parte da direita. A gente vai ter esse aqui. Só o que é que acontece? Nós temos agora duas forças aplicadas nessa seção. A gente vai ter aqueles 150 newtons e vai ter agora uma força que está sendo aplicada ali no ponto C, que é uma força de 200 kN. Porém, o sentido da força ele já está sendo para a esquerda. Então, pessoal, o que é que acontece aqui? Nós temos agora uma força no sentido inverso, né? Nós temos 200 kN para a esquerda e nós temos 150 kN para a direita. Agora, para equilibrarmos, a gente tem que ter 50 kN para a direita da peça. Então, aqui a gente tem uma força de 50 kN. Aqui não era para ser negativo, na verdade. Aqui tem que ser positivo. Deixa eu conferir aqui. Não, tá certo. Embaixo tá batendo certo porque tem 350 no sentido para a esquerda e a somatória das outras forças para a direita vai dar 350 também, no final vai terminar em 0. Não, mas tá certo. Tem que ser negativo mesmo, porque assim, se nós estamos olhando, é porque assim, pessoal, deixa eu explicar aqui. O que é que acontece? Quando a gente faz um corte, por exemplo, aqui no ponto 3, a gente fez o corte e pegamos esse lado direito da peça, não é? A gente pegou o lado direito para poder equilibrar. Quando a gente pega esse lado direito, a gente viu que essa força 3 aqui, que está com a setinha para a esquerda, ela está com a setinha para a esquerda, mas é porque a gente está olhando desse lado. Porém, quando a gente olha para o outro, essa seta ela vai para fora. Ela está sendo uma seta de tracionar. Então, para esse outro sentido aqui, para esse outro restante da peça, esse P3 aqui que está para a esquerda, que ele vai ser para a direita. Então, ele é de tração. Ele é uma força de 150 kN. E aqui o contrário também. Como aqui nós teremos 150, nós teremos aqui um resultante de 50 kN para a direita, para poder equilibrar. Quando a gente põe do outro lado esquerdo da peça, vai ser para a esquerda, vai ser no sentido de comprimir. Por isso que nós temos aqui menos 50 kN.
Entenderam, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, por favor. Não entendi direito essa parte aí, não. Olha, Professor, repete de novo, por favor. certo. Vamos fazer esse corte aqui de novo no ponto 3. Quando a gente corta, pega essa peça é uma peça única aqui. A gente corta de maneira imaginária. Isso tudo aqui é de maneira imaginária. Então, o que é que acontece? Se a gente corta aqui no ponto 3, nós cortamos aqui no ponto 3, né? E pegamos a parte da direita do corte, nós temos essa pecinha aqui, não é? Então, nós temos essa pecinha aqui. A gente pegou aqui no ponto 3, cortou, e nós estamos pegando a parte da direita, essa daqui. Ficou essa outra parte aqui, né? Até o ponto 3, essa parte ficou. Tá bem? Então, deixa ela aí. Isso aqui tudo, pessoal, é de maneira imaginária, que a gente está imaginando e estudando aqui qual é a força interna. Então, o que é que acontece? Pegamos aqui no ponto 3, fizemos esse corte e estamos com essa parte da direita aqui que ficou. Essa parte da direita, ela, como na parte da direita e na parte da esquerda, ela tem que estar em equilíbrio, porque tudo que a gente estuda aqui tem que estar parado. Então, o que é que acontece? Nós temos uma única força aplicada aqui, que é a força de 150 kN. Porém, para equilibrar essa peça de 150 kN aqui, a gente também tem que ter uma força reação de 150 kN. Então, P3, a gente já sabe que é 150 kN. Então, a força interna aqui é 150 kN. Porém, nós estamos analisando a parte direita do corte. A parte esquerda do corte, que é o que ficou, essa força, ao invés de ficar nesse sentido, para a esquerda, não, ela fica para a direita. Ela é uma ação e reação. Então, tirando agora essa parte da direita do corte e voltando aqui do número 3 para trás, esse P3, na verdade, ele vai ser uma seta para a direita, que ele é uma seta de ação e reação desse trecho aqui. Entenderam, pessoal? Essa foi a questão, é porque na imagem não está claro para mostrar isso, mas é assim que funciona mesmo, na verdade. A gente faz a seção e nós temos aqui esse P3 aqui para a esquerda. Porém, do restante da peça, do ponto 3 para trás, esse P3 aqui, ele não vai estar para a esquerda, ele vai estar para a direita. Ele vai estar em equilíbrio aqui, em relação a essa outra peça da direita que ficou aqui. Vocês entenderam, pessoal? Ou tá realmente complicado para entender essa parte? Essa é a hora que a sala de aula faz falta, para poder a gente ficar desenhando no quadro, né? Pessoal, alguém que estava tirando a dúvida comigo, conseguiu entender? Eu acho que no exemplo abaixo a gente vai conseguir entender melhor, professor. Esse daqui? Isso, a continuação do exercício. Eu estou tentando fazer aqui também para entender melhor. Pronto, na verdade eu só estou querendo a parte aqui que está um pouco difícil de vocês entenderem, eu sei que é essa parte aqui do sinal. Porque assim, que tem que estar em equilíbrio, eu acho que vocês já entenderam, né? Para achar o P3, o P2 e o P1. São Já as três forças internas, né? O P3, que é 150 kN, aqui está claro, não é? O P2, que é menos 50 kN, que aqui no caso ele está mais comprimido do que tracionando, deu menos 50 kN. E o P1, ele vai ser 350 menos 200 mais 150. Ele aqui vai ser 300 kN.
é esse daqui. Se você, pessoal, uma maneira mais fácil de entender, mais fácil, é assim, nesse caso a gente tem que estar com a imaginação fértil. Mas imagine aqui, você está vendo essa peça, né? Se você está olhando esse trecho 3 aqui, ele está sendo tracionado ou comprimido? Logicamente ele está sendo tracionado, não é? Isso. Então ele está sendo tracionado. Então essa força aqui, esse P3, ele tem que estar positivo. Não é? Agora veja bem, se a gente está fazendo essa seção 2, a gente fez um corte para cá e olhou para a direita. As forças que estão aqui, desse número 2 para a direita, elas estão mais comprimindo ou tracionando? Comprimido. Elas estão mais comprimindo do que tracionando, porque aqui a gente tem 200 e a gente tem 150. Então, no ponto 2 aqui, olhando para a direita do ponto 2, a barra está sendo mais comprimida do que tracionada. Então, por isso, a força interna em 2 aqui deu negativo. Nesse trecho caso, não 2, tem deformação, né, mestre? não, nesse trecho 2, na verdade, ele está sendo mais comprimido do que deformado. Deformado positivamente. No trecho 1, já é o contrário. Porque quando a gente soma uma deformação para a direita, essa para a esquerda e essa outra para a direita, a gente percebe que vai ter, no caso, 350 tracionando menos 200, aqui a gente já tem 150 puxando para fora, mais os outros 150 que tem aqui no ponto D. Então, por isso que em 1, o P1, nós temos aqui uma força de 300 kN. Acho que agora deu para entender melhor, não? Meu professor, o que está tracionando é positivo, o que está comprimido é negativo. Isso, justamente. No setor que está sendo comprimido é negativo. No setor que está tracionando é positivo. Então, por que a gente fez esses cortes aqui? Para a gente achar as forças internas, né? Nós achamos as forças internas, P1, P2 e P3. Só que o que é que a gente está querendo nessa questão? A gente quer saber qual é a deformação da barra total. A fórmula é essa, deformação vai ser o somatório da fórmula de cada deformação. Então, a gente tem o P1, P2 e P3. Nós temos aqui as 3 seções que são diferentes, né? Então, agora é só fórmula, né? Então, 300, vamos pegar a primeira parte aqui. 300 kN, a gente tem que colocar em newtons, então fica 300 vezes 10 ao cubo, vezes o comprimento. Esse comprimento é de 0,3, que está aqui até o ponto B, 0,3 metros, 300 milímetros, dividido pela área, vezes o módulo de elasticidade. A área foi fornecida e módulo de elasticidade também foi fornecido. Agora, atenção, pessoal, que o módulo de elasticidade ele deu em gigapascal. E o que é gigapascal? 1 gigapascal é 10 a nona pascal. Então, 1 gigapascal é 10 a nona pascal. Então, por isso que ele colocou aqui 250 vezes 10 a nona. Viu? E do mesmo jeito, fez as duas... Continuou com as duas formas. No caso aqui ficou menos 50, né? Que foi o 50 negativo da força 2 ali. Vezes o comprimento, dividido pela área, vezes o módulo de elasticidade. E aqui do mesmo jeito. Só que com esse trecho aqui, nesse trecho 3, a área já foi diferente, né? Como vocês viram lá, que ele forneceu a área diferente. O comprimento também é diferente, né? E o módulo de elasticidade também é diferente. Lembre-se que ele falou na questão, segmento CD tem um módulo de elasticidade de 200. E aí, pessoal, é conta. É fazer a conta aqui. Professor. Oi. Esse modo de elasticidade aí, 10 a nona, no caso, ele é específico, ele é tipo coeficiente de Poisson. Ele tem, para cada material, ele tem um coeficiente específico, Isso. todos é 10 a nona. Isso. Não.
o 10 a nona é porque é gigapascal. O valor é porque é de cada material. Esse número aqui, cada material vai ter o seu. Agora o gigapascal, esse giga, esse G, significa que é 10 a nona pascal. É porque na fórmula, o módulo de elasticidade, ele está em pascal. Deixa eu ver se tem a unidade aqui mais para cima para vocês visualizarem. Não, não tem aqui não. Mas aqui, ó, só para vocês verem. Para o resultado sair em milímetros, você tem que colocar aqui o módulo de elasticidade em pascal. Uhum. Zero. E depois de feita a conta, vocês veem aqui que houve uma deformação de 3,52 milímetros. Então, depois de todas essas forças atuarem aqui, a peça cresceu 3,52 milímetros. Aqui vai falar até uma observação, quer ver? Dessa forma, a deformação total resultou em 3,52 milímetros. Ok, veja bem, pessoal. Observe que a força P2 está no sentido contrário à deformação, proporcionando assim um encurtamento. Ou então comprimido, né, professor? Oi? Ou então comprimido, comprimir o material, não é isso? Isso, ele está tentando comprimir o material, justamente. Deixa eu voltar para Mas essa força de compressão aí é porque aquela peça maior segura a menor? Como é? Essa força de compressão Sim. é porque aquela peça maior segura a menor na hora que está tracionando? Não, não, não. Aqui é uma força. Essas forças aqui, elas são externas, sabe? Essas forças são externas. Aqui é por algum motivo surgiu essa força aqui. Isso, na hora que Por tá algum motivo externo. Sabe? Aqui foi algum motivo externo. Não é nada de em relação ao encaixe da parte menor com a maior, não, sabe? Tá bom. Ei, professor. Oi. Aí nessa segunda força aqui tá a área tá zero, o senhor transformou no SI aqui 0,00058. Aí tem a outra 250 vezes 10 a nona. Aqui a segunda mais menos a 50 vezes 10 a terceira ao cubo. Em cima e embaixo botou aqui 0,00580, tá certo aqui? Essa área aqui, o que é que acontece? Não é Essa a área, mesma área? não, eu já entendi aqui já. Essa área, ele transformou de milímetro quadrado para metro quadrado. Essa área ele transformou de milímetro quadrado para metro quadrado. Veja aqui, ele deu a área em milímetro quadrado, tá vendo? Aí ele transformou esse 580 em uma área de metro quadrado. Aí o que é que acontece? Deixa eu ver quantas casas ele botou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso aqui, a transformação da área de milímetro quadrado para metro quadrado, você volta 6 casas. Então aqui ele voltou essas 6 casas, para que a área, ao invés de colocar 580 milímetros quadrados, ficasse 0,00058 metro quadrado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Porque você veja aqui, o resultado, esse resultado que ele achou saiu em metro, né? E aí a partir daqui foi que ele transformou para milímetro.
Por que ele transformou para metro, pessoal? Porque nós temos aqui a força em newtons, a força está em newtons, comprimento está em metro, área em metro quadrado e Pascal. Pascal aqui está... e Pascal mesmo, Pascal puro, porque aqui está vezes 10 a nona, né? E por que transformou para metro? Porque a fórmula de Pascal, a tensão não é força dividido por área, 1 Pascal é igual a 1 Newton dividido por 1 metro quadrado. Deixa eu ver se eu faço aqui para vocês colocarem, quer ver? 1 Pascal é igual a 1 Newton dividido por 1 metro quadrado. Então é por isso que ele transforma tudo para metro, porque essa unidade aqui de tensão, porque aqui ele deu gigapascal, mas no caso quando a gente transforma para pascal, é isso, porque 1 pascal ele é newton por metro quadrado. Então, como a gente já tem aqui em cima newton e a gente já tem metro quadrado, para que o resultado saia em metro, a gente também tem que transformar a área para metro quadrado e o comprimento também para metro. Se vocês forem ver no cálculo e nos coeficientes, você vai ver que o resultado vai sair em metro, por isso. Aqui, a anotação que eu fiz aqui, vocês guardam. Tem, para vocês entenderem também, no caso, 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado, não é? Quando a gente fala quilopascal, o que é o quilopascal? 10 ao cubo pascal. O que é 1 megapascal? É igual a 10. Eita, não dá para elevar a sexta aqui não. 10 elevado a sexta. Deixa eu colocar assim um chapeuzinho elevado a sexta. Pascal. Aqui é elevado, viu, pessoal? E o que é 1 gigapascal? É 10 elevado a 9 pascal. Então, anotem aí. Ó, toda vez que a gente fala gigapascal, ele é 10 a nona pascal. Toda vez que a gente falar megapascal, ele é 10 a sexta pascal. E quilopascal é 10 ao cubo. E o que é 1 pascal? É 1 newton dividido por 1 metro quadrado. Não é? Tensão não é igual a força sobre área. Essa não é a primeira fórmula que a gente estudou? Tensão não é igual a força sobre área? Pois é, aqui a gente está em relação às unidades da fórmula. Então, se a gente está estudando tensão e estiver falando de Pascal, então 1 Pascal é igual a 1 Newton, Newton é força, dividido por 1 metro quadrado, que é a área. Viu, pessoal? É bom vocês terem isso aqui bem claro, porque senão vocês podem confundir nas contas. Vocês entenderam aqui, pessoal, esse trecho aqui que eu fiz? Sim. Pronto. Deixem anotado aqui, porque vocês vão precisar. Voltando aqui, pessoal, que a gente estava aqui, eu saí da tela. Dessa forma, a deformação total resultou em 3,52 milímetros. Observe que a força P2 está no sentido contrário à deformação, proporcionando assim um encurtamento. Porém, como as demais forças proporcionaram uma deformação maior e de alongamento, a deformação total
foi a soma das 3 deformações, na qual o encurtamento é proporcionado por conta de uma força com sentido para a esquerda e os alongamentos são proporcionados, pois existem forças que possuem sentido para a direita. Então, aqui resumiu toda a questão, tudo que a gente estava conversando, né? Então, só repetindo, para deixar claro, observe que a força P2 está no sentido contrário à deformação, proporcionando assim um encurtamento. Porém, como as demais forças proporcionaram uma deformação maior e de alongamento, então, tiveram forças de alongamento, a deformação total foi a soma das 3 deformações, na qual o encurtamento é proporcionado por conta de uma força com sentido para a esquerda e os alongamentos são proporcionados, pois existem forças que possuem sentido para a direita, né? Então, encurtamento foi com força para a esquerda e alongamento foi com força para a direita. Só isso. Pessoal, acho que vocês conseguiram entender aqui o contexto mesmo aqui dessa unidade, dessa seção. Que assim, aqui é a parte importante mesmo, é você saber usar essa fórmula da deformação. Aqui a gente viu como é que chegou na fórmula, mas essa fórmula da deformação. Saber utilizar ela quando existirem várias forças sendo aplicadas, né? Saber que a gente tem que pegar, na verdade, são as forças internas que estão na barra e não essas forças externas. A gente pega essas forças internas através do método de seções, né? Uma outra coisa que é importante, a questão de você saber que existe um fenômeno chamado fadiga e que se você aplicar um carregamento repetidas vezes vai ocasionar ruptura, né? A ruptura por fadiga. Um outro ponto importante de vocês lembrarem o que é um comportamento elástico e um plástico. Comportamento elástico é quando você aplica uma tensão até a tensão de escoamento. Se você retirar essa tensão, o material volta para o tamanho inicial. Porém, se você passar da tensão de escoamento e se você retirar essa tensão, ele não volta mais para o tamanho inicial. Ele já volta para um tamanho no qual já vai ter havido uma deformação, né? Então, ele já foi um comportamento plástico. Ou seja, se ele voltar para o tamanho inicial, elástico. Se ele já não voltar mais para o tamanho inicial, então ele já é um comportamento plástico, uma deformação plástica, né? E, de início, lá que a gente viu, a fórmula da lei de Hooke. Tensão é igual a módulo de elasticidade vezes a deformação específica, que a gente já tinha visto na aula passada. Tá bem, pessoal? Alguma dúvida? Para mim tá beleza aqui. Deu para entender aí as coisas de compressão e a tensão aplicada. Bom, beleza, pessoal. Estou praticando mais aí que vai fixar na cabeça, mas por enquanto tá beleza. Beleza, pessoal. É o que eu falo direto com o André, sabe? Se não fosse realmente esse período de pandemia, eu tenho certeza que seria muito mais fácil aqui para vocês entenderem o assunto e para mim seria muito melhor também para eu poder passar, porque a gente fica muito limitado. E aí a gente fica até sem saber como fazer a aula e tudo, porque por mais que a gente faça diagrama e tudo mais, eu não vejo que ajuda tanto assim. Então, a mais é a questão de estar explicando a parte teórica e passando para vocês aqui. Tá bem? Eu vou pedir para vocês fazerem as questões aqui, essas 3 questões dessa unidade. Fazer agora. Tá bem, pessoal? Aqui a gente tem até uma questão bastante parecida com o que a gente viu agora, ó. Essa questão 3 aqui.
Tá bem, pessoal? Então, uma boa noite e até a próxima aula. Façam as questões, viu? Façam essas questões aqui dessa sessão. E, se possível, me envie até a próxima aula. Que página é essa aí? Tá ok, professor. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver a página qual é. Página 100. 99 e 100. Vai entregar semana que vem, professor, essas questões? Oi? É para entregar semana que vem? Isso. Entregar até a próxima aula. Ok, vamos. Tá bem? Tá, valeu, boa noite. Então, beleza, pessoal. Uma boa noite.